Amados, o que a gente queria trazer nessa manhã aqui como reflexão, como meditação, é que Deus não tem limites para aquilo que Ele quer nos revelar, né? Então, o reino de Deus é inesgotável. Inesgotável. Ele não é como as coisas materiais e terrenas que possuem limites, né? E de maneira que, independente do ponto em que você estiver na caminhada com Cristo, Ele tem mais para você. E não só Ele tem mais, Ele quer te entregar mais. Ele quer te revelar mais. Essa caminhada é sempre em frente, né? Ela é sempre olhando para Jesus e sempre em frente. Ainda que a gente tenha que regredir em algumas coisas, essa regressão não é algo repetido, mas é algo novo que Deus quer nos revelar também. Alguns aprendizados que a gente tem na vida dá a impressão que a gente ou parou ou regrediu. Mas até a própria regressão é algo inédito, porque a gente estava num certo ponto e a gente teve que voltar para aprender alguma coisa, para encontrar alguém, para sermos ministrados em alguma área que até então a gente não era ministrado, enfim. A vontade de Deus é sempre soberana e é o melhor para nós. Então eu queria que você, durante o tempo que a gente for estar aqui juntos, meditando juntos, que você acolha essas palavras com essa visão, levando em consideração esse aspecto de que o reino de Deus é inesgotável, de que há ainda aspectos da sua vida e de quem te rodeia que Deus quer ministrar ao seu coração que você ainda não conhece. Por mais intensa que seja a sua relação com Deus, por mais madura que seja a sua relação com Deus, Ele quer te revelar mais coisas. Amém? Eu acho que ninguém quer aqui parar no limite em que chegou, mas nós queremos avançar. Ótimo, colocado isso, posto isso, qual é o motivo pelo qual a gente não consegue avançar muitas vezes? Por que às vezes a gente é crente? Eu sou cristão, converti com 12 anos. Eu sou cristão há 33 anos. Por que com muitos anos de cristão, de experiência com Deus, a gente percebe que de certa maneira nós estamos estacionados, nós estamos parados naquilo que Deus nos revelou algum dia e eu levo a minha vida cristã normalmente, comumente, ordinariamente? Quais são os motivos para isso? É para você fazer essa pergunta para você mesmo. Qual é o motivo pelo qual você não está em um próximo nível na sua relação com Deus? Por que nós ainda não conseguimos alcançar uma outra estatura em termos de vida espiritual, em termos de vida de reino, de vida em família, de vida em comunidade e de vida devocional com Deus? É um pouco disso que nós vamos falar aqui nessa manhã hoje, né? É Deus contar para nós por que é que a gente não acessa caminhos superiores. Por que às vezes a gente fica com a sensação de estarmos rodando em círculos? Aonde você lida com o mesmo desafio, com a mesma tentação, com o mesmo pecado de 10, 15, 30 anos atrás. Com a mesma indisposição ou com a mesma preguiça que você vive, que você sempre viveu desde quando você era adolescente. Com a mesma barreira, onde você parece que você está
Você está batendo no muro, uma barreira intransponível, e que isso você não consegue enxergar o outro lado. E você vive com isso já há muitos anos, há muito tempo. Ou não há muitos anos, ou há muitos meses, porque às vezes Deus quer acelerar isso e quer que você viva um tempo novo, diferente do que o que você viveu no mês passado, na semana passada. Então, quais são esses limites? E eu tenho experimentado isso na minha vida, principalmente nesse ano de 2025. Não tem muito sentido eu trazer uma mensagem aqui sem essa mensagem estar passando por dentro da minha vida. Sem eu estar vivendo ela todos os dias, todas as semanas, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com a igreja, com a empresa, com os profissionais que eu trabalho ali. Não tem muito sentido a gente falar de coisas que vão soar como teoria, mas essa palavra, a todo momento que você receber ela, eu queria que você entendesse também como um testemunho de alguém que está vivendo essa palavra. Talvez não sendo aprovado em tudo, mas aprovado em algumas coisas, mas que está vivendo essa palavra, que está transpirando essa palavra, né? E eu sempre fui uma pessoa muito que dava ou dá muito valor às questões visíveis. Eu confesso a minha dificuldade de conseguir discernir as coisas espiritualmente e até agir por motivações espirituais. Ou seja, durante toda a minha vida, eu fui aprendendo a tomar decisões racionais. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil. Eu fui aprendendo a analisar as coisas racionalmente e avaliar o que tinha lógica, o que não tinha, o que tinha sentido, o que não tinha, mas sempre do ponto de vista material. Então, para mim, a reputação sempre foi algo muito importante. A reputação, a imagem, a aparência, as atitudes, a moral. Então, para mim era muito importante ser correto, ser certo, não errar. E isso não apenas para mostrar para as pessoas, mas eu sentia que eu precisava disso. Então, muito disso que eu estou dizendo era para mim mesmo. Talvez numa forma de me reafirmar, talvez numa forma de conseguir estabelecer a minha identidade. E com isso, a minha vida foi ficando muito pautada naquilo que eu fazia, naquilo que eu produzia, naquilo que eu deixava de fazer, nos meus acertos, nos meus erros, nas minhas conquistas. E sempre cristão, desde os 12 anos de idade, confessei Jesus, tive uma experiência forte com o Espírito Santo, aos 12 anos no acampamento. Aos 26, 27 anos fui chamado ao pastorado. Mas foi em 2025 que Deus descortinou diante de mim um novo nível, um novo degrau, um novo patamar, uma nova realidade de caminhada espiritual. Eu tenho dito ao pessoal às pessoas, aos irmãos, a todos, que eu converti pela segunda vez. E tem alguns que eu falo até assim, eu acho que eu converti agora. Eu acho que a minha conversão foi agora, se você quer saber. Tamanha a diferença de conhecimento do amor, da graça de Deus em relação ao que eu conhecia antes. Muito disso foi no Legendários. O Ronaldo estava lá participando junto, a gente chorando junto lá, né, meu irmão? E vivendo as experiências juntos. E foi uma revolução na minha vida. Esse tempo com Deus durante esse ano, e está sendo durante o ano de 2025. Para basear esse testemunho, eu queria que vocês abrissem a Bíblia
no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, diz assim, versículo 1: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e nem desanimeis. O autor de Hebreus aqui, ele continua, né? O capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11, onde ele fala sobre a fé. E já respondendo uma parte da pergunta que eu fiz no início, né, sobre o que limita a nossa vida a acessar uma nova realidade de caminhada espiritual, uma nova realidade de intimidade com Deus, uma nova realidade de conhecimento do coração do Pai nas nossas vidas. Com certeza essa limitação não vem de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que entregou o seu próprio e único Filho não nos daria também todas as outras coisas? Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: Deus não segura nada que é bom em favor da sua vida. Ele não retém absolutamente nada que Ele precisa te dar em relação à sua vida, a não ser que você coloque os limites. A não ser que você coloque as barreiras. E isso tem a ver com a nossa fé. Isso tem a ver com a nossa fé porque... e aí, isso consta muito nas nossas orações. Assim, Deus, mas eu fiz tudo certo. E foi aí que Deus foi me confrontando lá na montanha. E durante a minha vida também, nesse ano de 2025. Deus, mas eu faço tudo certo. Deus, mas eu procuro agir corretamente com as pessoas. Deus, mas eu sou um bom marido, eu sou um bom pai. Veja que, na verdade, a nossa oração com Deus é apresentando a todo momento o que a gente fez, o que a gente faz, ou o que a gente não fez de errado. A todo momento nós estamos apresentando as nossas conquistas. A todo momento a gente está apresentando o nosso desempenho. E isso é uma loucura, amados. Para Deus isso é uma loucura. É o cara que produziu demais, bateu recorde na safra, que a Bíblia diz, e fala assim, cara, eu colhi tanto, mas eu colhi tanto. E o Brasil acho que não para de bater recorde de safras de milho, de soja. E aí o cara na Bíblia chega, eu colhi tanto, que eu não tenho celeiro suficiente. Eu não tenho lugar suficiente para armazenar minha colheita. Então é o seguinte, eu vou construir celeiros novos, vou armazenar tudo ali, e vou pegar o restante das riquezas que eu tenho, vou juntar tudo naquele celeiro e vou me esbaldar na minha vida. E aí Jesus fala assim, esse homem, Deus vai pedir a alma desse homem na mesma noite. Esse homem é louco. Então isso é literalmente loucura para Deus. Entende? Quando a gente faz essa oração, Deus está dizendo assim, você é louco. Eu não consigo te atender, porque você está colocando um limite. Você está colocando o limite do seu desempenho, do seu fazer, da sua capacidade produtiva, da sua experiência, do seu dom, do seu talento. E você está me querendo convencer por conta disso. Mas eu não sou mais aquele que é o seu Senhor, eu sou o seu Pai, então eu quero te conhecer como filho, eu não quero te conhecer como escravo. Eu não quero te conhecer como um serviçal. Eu não quero te conhecer como o melhor servo. Eu quero te conhecer como filho. Eu não quero conhecer o que as suas mãos são capazes de produzir. Eu não quero te conhecer com aquilo que onde os seus pés são capazes de chegar. Eu não quero saber da engenhosidade da sua mente,
do que das teorias que você consegue comprovar. Eu não quero saber disso na nossa realidade, na nossa relação. Isso não faz parte da natureza da nossa relação. Eu preciso conhecer o seu coração. Eu quero conhecer a sua vida. Eu quero sentar com você na mesa. Nós cantamos aqui. E lá em Apocalipse 3:20, ele diz, João escrevendo uma carta à igreja de Laodiceia, Jesus diz àquela igreja e diz a nós, como irmãos, eu estou à porta e bato. E se você ouvir e abrir essa porta, eu vou entrar e vou ceiar com você. Amado, Jesus não está batendo na porta para perguntar quantos anos de experiência você tem de pai, de esposo, de empresa. Jesus não vai te perguntar quantos empregos você gera, quantas pessoas você lidera. Jesus não quer saber do que você conquistou. Isso não importa para Jesus, isso não importa para o Pai. Porque a todo momento que a gente está batendo nessa tecla, nós estamos apresentando um bom serviçal, mas nós não estamos apresentando o coração do Filho. E foi nessa armadilha que eu fui caindo. De achar que se a empresa não desse certo, eu não era digno do amor de Deus. De achar que se eu não fosse um bom pai, eu não era digno de receber a graça de Deus. De que pelo meu muito falhar, eu não seria merecedor de uma relação boa com Deus. De que eu não receberia as bênçãos de Deus, caso eu não fosse um bom homem. Caso eu não tivesse um desempenho bom. E isso tudo servia para quê? Presta atenção nisso, amado. Em nome de Jesus, presta atenção. Isso servia como uma cortina de fumaça para que Deus não entrasse completamente no meu coração. Para que Deus não conhecesse de fato os meus medos. Para que eu não pudesse, para que eu não precisasse abrir mão do controle da minha vida, que no final das contas eu achava que eu tinha. Então sabe o que estava acontecendo? Deus estava batendo na porta do meu coração, e aí a gente ora muito, a gente canta muito, que as portas vão se abrir, que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Mas sabe qual é a porta da qual Jesus fala na palavra de Deus? A porta que Jesus fala na palavra de Deus é a porta do meu e do seu coração. Não é a porta de uma oportunidade, não é a porta de você conseguir acessar ambientes que você não acessava, não é a porta de uma viagem que você quer fazer, não é a porta de um dinheiro que você quer ganhar, não é a porta de uma casa que você quer comprar. Porque Deus não se importa com essas coisas. Em Abacuque, esse foi o tema, o versículo do nosso casamento, né, amor? Abacuque 3,17. O Abacuque chega à conclusão, depois de questionar muito a Deus. Fala, Deus, o Senhor não está vendo a desgraça que é isso aqui? Não é possível que o Senhor não vai fazer alguma coisa. O ímpio prevalecendo sobre o justo. As pessoas se matando para fazer a coisa certa. E depois o ímpio vem e devora o justo. Passa por cima, estraçalha o justo. O Senhor não está vendo, o Senhor não vai fazer justiça com isso aqui não. Aí depois Deus fala com Abacuque, e no final Abacuque faz uma oração. E ele fala, e ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam retiradas do aprisco, e ainda que o gado seja arrebatado dos currais, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Esse homem entendeu o que é ter um coração acessado por Deus. Esse homem entendeu
que não há tragédia suficiente que consiga tirar a alegria que ele conseguiu acessar em Deus. Você já se imaginou assim? De não haver tribulação suficiente para roubar a sua paz? De você não conseguir, de você fazer força para entristecer e não conseguir se entristecer, não conseguir perder a paz, não conseguir perder a alegria? É isso que Deus tem para a nossa vida. É esse tipo de relação que Deus tem para a nossa vida. Amado, Ele quer sentar na nossa mesa e Ele quer ceiar conosco. Jesus não quer ficar do lado de fora. Só que Ele precisa da nossa fé. Ele não precisa do fazer. Não há nada que você possa fazer que surpreenda a Deus. Coloque isso no seu coração. Não há nada que você possa fazer que vai deixar Deus surpreso. Que vai falar assim, olha só, não esperava isso do Igor. Igor, você é bom mesmo, hein, cara? Como é que você conseguiu? Amados, esquece. Esquece. A gente consegue surpreender o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho. Você não consegue surpreender a Deus. Não há virtude suficiente que parta de você, que vai aproximar o seu coração do coração de Deus. Então Deus tem isso para a nossa vida. Deus quer entrar na nossa casa, que é o nosso coração, e quer sentar na nossa mesa. Quantos aqui querem servir a mesa para Jesus? Amém? Quantos aqui querem comer junto com Jesus para poder falar do nosso coração? Jesus vai sentar na sua mesa, não é na mesa dele. Aí sim, quando Jesus entrar na sua mesa, no seu coração, aí sim, você vai poder usar seu dom de ir lá fazer um bolo, coar um café, servir a mesa, arrumar direitinho, bater um papo. Aí nós vamos poder falar do que a gente acha que está funcionando e o que não está funcionando. Mas não tente, amados, achar que a nossa identidade, a sua identidade, como filho de Deus, vai ser forjada pela sua produtividade, pela sua eficiência, pelas suas conquistas. Deus não tem esse assunto com você. Esse não é o tipo de assunto que Deus leva em consideração. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito, para a gente caminhar no fim da nossa conversa de família, ouvindo esse testemunho do Zé Humberto, assim, é inspirador para nós, né? A gente se despir e falar das nossas dores, falar daquilo que mexe com a gente, que atravessa a gente. E como o Evangelho tem o poder de transformar os nossos olhos, batizar os nossos olhos, para ver o que antes não foi visto. E as pessoas às vezes perguntam, como assim, Zé Humberto? Você é um homem tão íntegro, que quem conhece o Zé Humberto de perto sabe daquilo que são as virtudes de Deus. Mas como assim você fala comigo que você se converteu agora? Você é um cara fiel, esposo de uma só mulher, um homem de Deus, um pregador da palavra, um pastor, um dos pastores da nossa congregação. Mas é perceber a graça de quem enxerga de um outro jeito. E nessa perspectiva eu queria trazer um texto. Estou vendo aqui a Mari, que foi para a gente lá com a Europa, estou vendo alguns irmãos, estou vendo nosso pequeno grupo também, a que a gente se encontra, e eu tenho conversado sobre esse texto em algumas mesas, não como um teste, mas também. A gente joga e sente, e a gente vai acrescentando e aquilo vai enriquecendo a gente. E não tem como, depois dessa palavra, a gente não passar por esse profeta. A gente fala muito aqui na nossa comunidade, nos últimos 6 meses ainda mais, sobre a vocação profética, sobre a vida do profeta. E se a gente pudesse resumir, o profeta não é aquele que prediz o futuro, não é o adivinhador do amanhã, mas o profeta, traduzindo de uma maneira bem básica hoje aqui, do que a gente tem construído como comunidade junto, é aquele que traduz o coração de Deus no seu tempo. Talvez um artista, eu e você, que temos a potência de ser voz profética, tradução daquilo que Deus quer falar, da forma que Deus quer falar. Como um profeta, eu ouço a Deus e traduzo daquilo que é a minha experiência. O Júnior, como um profeta, ele vai traduzir de um outro jeito. Quem é o melhor ou o pior? Não tem, tem um jeito de Deus expressar. Então, nessa perspectiva, a Bíblia conta a história de vários profetas. Como a gente acabou de dizer, do profeta Malaquias e Abacuque.
Isaías, entre outros profetas que enfrentam grandes crises. Mas eu queria trazer um especial hoje. E ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte, é o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 4. Ele vai dizer o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim. E eu queria que você imaginasse essa cena. Eu queria te convidar a sentar na mesa junto com Jeremias. Imagina como se você estivesse do lado dele escrevendo e você escutando esse negócio. Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E aí Jeremias continua escrevendo a cena. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. As minhas palavras. Vão até aí. Nessa conversa e nesse relacionamento de alguém que não se achava digno, de alguém que se achava assim: não, eu estou aprendendo agora, eu não sei muita coisa, eu não sei demais, eu não sei falar como fulano, eu não sei me expressar como o outro. E Deus fala: não, eu te conheço antes da formação. É como o salmista revela: os meus ossos estavam escondidos e quando em secreto eu fui formado. Então imagina o pai que nos teceu, que sonhou com a gente. Mas a relação sexual dos meus pais que me concebeu não foi benquista. Mas eu fui um acidente. Não, foi bom, mas aí não. Diante de tudo, Deus está falando o seguinte: antes de tudo isso, eu sonhei com você. Então nós não somos acidente, para começar. Fruto de algo ruim, fruto de uma temporada difícil, fruto de um acidente, não é essa a conversa. Aí nós vamos mudar de assunto. Mas sobre esse assunto, Deus está falando o seguinte: antes da formação eu te escolhi, eu te conheço. Muito louco isso, né? Como assim? Ele te conhece sendo que ele... Não, eu te conheço. E ele vai dizer o seguinte: e aí agora eu quero te usar como voz. Onde você for, é Brasil, é fora, não interessa. Onde você for, você vai ser minha voz e eu vou te usar, mas você precisa crer. Não, mas eu tenho medo, eu gaguejo, não interessa. Não, mas eu não sei falar, vai te expressar de algum jeito. E aí, Deus começa então a jornada com o seu profeta. No outro capítulo, próximo capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus começa a exortar o povo de Israel, porque era o povo de Deus, mas que não servia a Deus com todo o coração. É por isso que essa palavra do Zé Humberto é para costurar nossa alma, porque talvez você tenha vindo aqui aos encontros, talvez você tenha lido a palavra, mas a coisa não vai, não vira. E aí o povo começa a exortar, e uma das várias exortações que Jeremias fala, chega uma hora no capítulo 2 que ele fala o seguinte: fala para o povo que ele pecou contra mim 2 vezes. A primeira foi porque ele está muito distante da fonte da água. E a segunda é que eles estão cavando cisternas, mas são cisternas rachadas. E todo o esforço do que fazem, todo o esforço de tentar encher uma cisterna rachada, o que dá? Em nada, porque está rachada. Então é Deus dizendo para o povo de Israel: não é o seu esforço. É Deus também lembrando para mim e para você essa manhã: não é o que você faz para ser alguém. É quem você é, e porque faz. É por isso que ele fala: para de correr atrás da sua cisterna rachada, porque quem faz as suas próprias cisternas, elas são rachadas, e aí todo esforço que você vai fazer não vai dar em nada. O que Deus está nos chamando? A nos aproximar da fonte. E ele está lá pregando, pau quebrando, aquela coisa toda. Deus vai usar ele para falar o seguinte: eu sou o oleiro também, viu? Eu sou o bom oleiro, e sabe o que eu faço com o barro? Sabe o que eu faço com esse material? Eu quebro tudo e faço de novo. Então, nesse momento, ele não está dizendo que você é uma pedra que vai te quebrar. E como é que você junta uma pedra de novo? Não tem como. A pedra é pedra. Cadê os construtores aí? Pedra é pedra, não tem jeito. Você pode manipular ela, mas voltar ela, não tem jeito mais, acabou. Agora, o vaso de barro não. A lama vai sujar. A areia, aquela coisa linda, mas não tem a cola. Não tem o gradiente necessário. Porque o oleiro, ele cuida do barro. E o barro, quando está quebrado, está rachado, o que ele faz? Ele remenda? Ele coloca cera? Não, é sem cera. Ele faz o quê?
que o oleiro faz? Ele quebra tudo e faz de novo. É por isso que nessa nova visão, não é o que você fez ou deixou de fazer, o que você tem que fazer. É quem você é e na mão de quem você está. E na crise que é a nossa vida, eu entendo a gente. É loucura. São os negócios, é o casamento, é os filhos. Aí agora que você fala, agora vai, sossega. O trem vai lá e puf, estoura de novo. Fala, não é possível. Aí o negócio tá bom, aí o trem tá até bom lá, mas aquela angústia. Você fala, meu Deus do céu, que coisa é essa? Que angústia é essa? Que loucura é essa? E aí é interessante porque o profeta também tem o seu tempo com Deus. E lá no capítulo 12, e eu quero encerrar lembrando desse texto, depois de tanta coisa, e as pessoas começaram a ficar nervosas com Jeremias, um profeta, e ele tinha coragem, ele estava lá sem medo, mas agora cansado, a Bíblia diz que ele fala lá no capítulo 12, acompanha comigo essa cena, e cria essa cena para você. Ele fala o seguinte com Deus: ó, Deus, tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Toda vez que eu apresento para você uma causa, o Senhor é justo. Incredible. Você é o cara. Mas olha como é que o texto continua. Portanto, entretanto, mas, porém, isso é justo. Toda vez que eu trago um trem, mas, contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. É como Jeremias estivesse falando assim com Deus: senta aqui para uma conversa. Isso é justo, legal, tá, mas senta aqui, vamos conversar. E ele faz uma pergunta muito forte. Ele faz o seguinte: por que o caminho dos ímpios prosperam? Meu irmão, só daqui a gente poderia ficar conversando assim a manhã inteira. Sabe aquele irmão, aquela irmã que coloca lá 2025 é nosso. Sabe aquele irmão, quantas entrevistas vai conversar com o tráfico de drogas, do Comando Vermelho? E o cara fala, cara, só por Deus, irmão. Só por Deus aqui, o morro tá... Aí você conversa com a irmã lá, você fala, velho, não tem jeito. O que fala, o que tá, não, mas graças a Deus nós estamos lá firme e forte. Você fala, não é possível, graças a Deus. Aí você fica revoltado. Aí aquele empresário que você conhece, que não é marido nem de uma mulher, nem de duas, mas de várias, e é corrupção aqui, é corrupção ali, você conhece dos trampos, porque quem sabe lá atrás você também vai o amém. E o cara tá lá conversando e tal, quero agradecer a Deus aí pela prosperidade, muitos bens, a empresa tá bombando. Aí a gente revolta mesmo. Mas é interessante, né? Porque essa pergunta faz sentido. O profeta está dizendo o seguinte: você está de sacanagem comigo? O Senhor me conhece. Eu estou enfrentando os grandes. Eu estou falando da verdade. Eu estou expressando a palavra. Você está falando sério. E olha como é que o profeta continua. Isso tem tudo a ver comigo, com você. Ele vai dizer o seguinte: por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu plantaste e eles criaram raízes. Eles cresceram tanto que eles dão fruto. E aí ele diz algo forte, ele faz o seguinte: o Senhor, vem cá, que nós estamos na conversa. Tu, o Senhor, está sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. E aí ele vai no tempo dele. Arranca os inimigos como as ovelhas destinadas ao matadouro, reserva-os para o dia da matança, até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará cega, morrem os animais e as aves por causa da maldade do que habitam nessa terra, porque eles estão dizendo, ele não está vendo o que nós estamos fazendo. Talvez você olhe para isso e fale, uau, esse cara me representa, é isso, e talvez Deus poderia responder na sua carência, no seu dia mau, nas suas perguntas sinceras, nas suas perguntas plausíveis total. Porque de fato, o justo está desfrutando de coisas que você achou que você ia desfrutar se você estivesse vivendo com Deus. Das coisas que ele prometeu lá na eternidade, alguns justos já estão vivendo aqui. E você fala, mas por que eu não? E ele sim. E aí Deus responde então, cala sua boca, miserável homem. É isso que Deus fala? Você acha? Não precisa nem ler depois. Você acha que Deus falou isso? Você acha que Deus falou assim, ô Gerê, não é assim não, Gerê. Seguinte, é que eu tenho que dar uma
É isso que ele falou? Ele justificou. Ele falou aquilo que ele ensinou lá para o apóstolo Paulo, que vai dizer o seguinte: o sol nasce para justos e injustos. O texto que a gente leu, por exemplo, em Romanos, no começo: faça o bem para o inimigo, entrega tudo. Ele nem precisou falar isso. Ele justificou, falou o seguinte: Gerê, senta comigo aqui de novo. Já que você me chamou para a conversa, deixa eu falar com você. De boa. É isso que ele fala? Ele responde as questões? Não. Ele responde às carências? Não. Mas como um pai de amor, olha o que ele diz. Eu queria que você recebesse essa palavra de Deus nessa manhã. Nos chamando para um novo nível. E talvez você está cansada. Ou cansado de vai, não, agora vai. O que o Juninho está também dizendo para nós é o seguinte: não é uma entreguinha, é uma entrega total das suas dores. É para você ficar nu mesmo. Não, mas eu tenho as doenças. Amém. Coloca também as doenças na mesa. Está tudo certo. Deus olha para ele, eu queria que você ouvisse o que Deus falou com Jeremias. Traz isso para o seu coração. Ele olha para o Jeremias e fala o seguinte: Jeremias, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Ele continua dizendo o seguinte: se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Deus está lembrando Jeremias, não uma dura de alguém que é firme ou de alguém que quer pesar a mão. Não. Deus está olhando para Jeremias e falando o seguinte: lembra daquilo que eu te falei lá atrás? Lembra que foi eu que te formei na criação do mundo? Antes de tudo, antes da criação da sua mãe, do ventre da sua mãe, você lembra que foi eu que te constituí? Seus ossos estavam escondidos e eu te teci. Então, dos mesmos criadores, da mesma voz que disse haja luz, foi o que disse o seguinte: vem, nasça. Foi o que soprou, arruar, o sopro de vida. Essa mesma voz que disse isso, que deu o sopro de vida, é o que fala: eu vou te usar, eu vou tocar na sua boca. Não, mas eu tenho medo, não, mas eu não tenho, mas eu não posso, eu quero te usar, eu quero fazer. Desse mesmo Criador, disso aqui, é o mesmo que diz o seguinte: você está cansada? Mas você está cansada de correr com gente. As suas questões, as suas crises são de gente que corre, Mário, com gente. E se você está correndo com gente, está se cansando, como poderei eu te colocar para viver num outro nível? Se você se trupica em terreno que está tudo seguro, como é que eu vou te colocar junto ao ribeiro? O que é isso? É ali a linha limite do deserto e da terra prometida. É um lugar difícil, onde tem relva, tem leão, tem animais peçonhentos, animais que matam. É ali. Ele está dizendo o seguinte: se você se cansa, se você trupica em um lugar seguro, e está em crise, e está desesperado, e está dizendo: Deus, eu não aguento mais, como é que eu vou te colocar num lugar mais profundo? Deus quer gerar em nós a consciência da fé de quem Ele já disse que nós somos, mesmo no caos. Juninho usou uma expressão muito forte no primeiro celebração, se você quiser assistir de novo lá. Ele falou o seguinte: esse ano de 2025 para mim, de novos olhos, sem dúvida é o meu, se fosse olhar, o pior ano, em vários aspectos, empresa, tudo. Mas a liberdade, o fôlego de vida, porque eu vi de outro jeito, é aquilo que é a esperança desse lugar. Eu creio que a sua vida, seu testemunho é inspirador para a minha alma, porque é isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Deus quer dizer o seguinte: o pau pode estar quebrando, o caos pode estar instaurado, mas se há o seu coração na promessa de quem Ele disse que você é, se há no seu coração a convicção de que não se cansa agora correndo com gente, dos problemas que são normais e naturais de gente que é gente, agora Deus nos coloca para correr com cavalos. Ao te ouvir hoje, meu irmão, a minha convicção é olhar de um homem que está correndo com cavalos. Não é que você é melhor, mas é que você falou: Deus, eu quero ver desse jeito. Não é que você está, não, é que num lugar difícil você não está gritando, falando: não dou conta mais. Pelo contrário, como a gente tem visto a sua vida sendo suporte para outros. Mas melhorou, agora vai melhorar, agora você vai prosperar. Não é essa crise mais do ímpio prosperar e você não. É isso aí. Da sua empresa não está, não é isso mais. Mas que o Senhor nessa manhã nos lembre: você quer correr com cavalo? Gente, eu não sou um coach aqui falando: vamos correr com cavalo agora. Não.
Não é isso, não é isso. Agora, porque... Não é isso, não é isso. É o Senhor dizendo o seguinte: para correr com cavalo não tem ferramenta. Não é carro, porque tem gente que já corre com mais de 200 cavalos aí, amém? Não é sobre isso. Ele está dizendo o seguinte: para correr com cavalos, você é só em minhas mãos. Não tem outro jeito. É como o Juninho falou, não tem o que você fazer. É só se entregar. Que o Senhor nessa manhã nos lembre que Ele quer nos colocar para correr com cavalos e não nos cansarmos de correr com gente. E talvez este seja o seu principal cansaço nesse tempo. Que o Senhor arrebate o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Um outro profeta, o Ezequiel, né, teve uma visão em que ele entrava em um rio, e tem até música sobre isso, e ele fala sobre o fato das águas marcarem os tornozelos, depois as águas marcavam os joelhos, depois as águas estavam sobre os lombos, e depois ele entrava no rio e o rio de Deus o conduzia. Gostaria que você se perguntasse: aonde você está? Se você ainda se aborrece por conta de coisas, não aborrece, porque aborrecido a gente fica, né? Mas se isso tira a sua paz, se coisas tiram a sua paz, se um desentendimento com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, na empresa, se uma decisão judicial, se isso tira a sua paz, é porque a água está em algum lugar do seu corpo que não seja nele todo. E o que Deus quer fazer é te levar, meu irmão. É te levar. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Há uma nova identidade. E aí a gente fica brigando com Deus. Porque Deus diz assim: você é filho. Aí sabe o que a gente fala? Não, eu não sou filho. Eu sou servo. A gente nega a paternidade de Deus. Porque humanamente falando, faz mais lógica a gente ser servo do que ser filho. E Deus fala assim: não, você não é servo, você é filho. Aí a gente diz para Deus assim: Deus, mas eu preciso ficar no controle de algumas coisas ainda. E eu prefiro ser servo do que ser filho. E aí Deus diz pra gente assim: então você não vai conseguir sentar na mesa comigo. Isso indica, amado, que Jesus ainda está do lado de fora. Não, mas como assim? Eu conheço Jesus. Você conhece. Você conhece a voz dele, porque do lado de fora ele pode estar falando com você. Você pode estabelecer uma relação com Jesus. Você do lado de dentro e ele do lado de fora. Não estou dizendo que você não tem uma relação com Deus. Mas qual é o lugar de Deus na sua vida? Então, meu irmão, em nome de Jesus, qualquer reserva, qualquer limite que você tenha colocado, abre mão dele hoje. Você não precisa fazer nada. Você não precisa produzir nada. Você não precisa mostrar nada. Ele só quer ter acesso total ao seu coração. Ele quer ser família com você, ele quer ser o seu pai. Ele continua dizendo: você é filho. Você é meu filho. E eu não tenho limites para o que eu quero fazer na sua vida. Se você quer conhecer o que Deus tem para você, para frente. Se você quer acessar um novo nível de relação com Deus, um novo nível de fé, um novo nível de entrega, fique de pé. Vamos orar por você. É isso, Deus não, como o Mateus falou aqui, Deus não quer melhorar o nosso preparo físico para a gente correr melhor com os homens.
Né, Mateus? Deus não quer te dar um preparo físico melhor. Deus tem algo diferente. Algo numa outra, eu não vou nem dizer nível, numa outra realidade. Deus quer que você viva uma nova realidade. Sabe a realidade humana, a realidade virtual, pessoal, é uma nova realidade. Você não conheceu ainda. Isso é correr com os cavalos. Porque Deus não começa a conversar com Jeremias a respeito de homens. Deus diz assim: Jeremias, o que eu tenho para você é outra realidade. Quantos aqui querem viver uma nova realidade com Deus? Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Pai, nós queremos dizer para o Senhor que nessa manhã, Pai, nós tomamos uma decisão de fé. Uma decisão de fé. De largar todo o embaraço, de abrir mão de todo o embaraço e de todo o pecado que nos rodeia. Nós queremos abrir mão de todo o controle da nossa vida. Queremos entregar para o Senhor todos os nossos medos. Queremos entregar para o Senhor a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa arrogância, de achar que a gente deu certo na vida, ou de achar que ainda vai dar certo. Queremos pedir perdão para o Senhor por nos diminuirmos e nos posicionarmos como servos, como escravos. Sendo que o Senhor diz para nós nessa manhã: você é filho amado, você é adotado por mim. Você é meu. E eu quero te conhecer mais, porque eu quero que você me conheça mais. Eu quero sentar na mesa com você, chorar com você, comer com você, sorrir com você. Chega, Senhor, das nossas tentativas de nos aproximarmos do Senhor por causa do bem que fazemos, assim como aquele publicano fazia. Assim como aquele fariseu fazia, e o publicano chega e derrama o coração diante do Senhor. O publicano se comportou como filho, e o fariseu se comportando como servo. Que o Senhor revele a cada um de nós aqui essa nova realidade, essa forma diferente, sublime, plena, de uma paz que o Senhor vai derramar sobre o nosso coração, de uma alegria que o Senhor vai colocar sobre a nossa vida, sobre as nossas relações. Sim, passaremos por angústias, mas não angústia suficiente para roubar a nossa paz, porque a nossa vida está no Senhor. É o Senhor quem a governa. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. E se estivermos de estar em algum lugar, nós queremos estar sendo governados, dirigidos, cuidados, orientados pelo teu amor, pela tua mão. O Senhor é o dono absoluto da nossa vida, porque o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor nos entregou essa identidade. E nessa manhã, nesse início de tarde de domingo, nós assumimos essa nova identidade como filhos. Como alguém que recebeu o DNA regenerado, restaurado, redimido do teu Filho Jesus. E nós andamos não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente não vê. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Cuida do coração de cada um de nós. Que a gente saia daqui com essa palavra no coração e que ela seja um novo rema na nossa vida, um novo lema na nossa vida, de alcançarmos o propósito que o Senhor tem para nós e assim sermos plenos. Em nome de Jesus, graças a Deus, que o amor do Pai, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão, a consolação, a orientação do Espírito Santo esteja sobre o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Que você vá em paz, meu irmão. Em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Temos aqui a nossa
nosso QR Code, tá? Se você quiser fazer alguma contribuição com os nossos desafios, fique à vontade. Amém.